Mudar de país é o objetivo de muita gente. Sair do Brasil com o emprego certo, então, é um sonho maior ainda. Mas quando damos espaço, percebemos que as coisas podem ser mais difíceis do que pensamos. Mudar de país não é simples. Você muda e muda tudo. É como apertar o botão reset. Você é uma nova pessoa e sua vida deve acompanhar isso. Quando uma pessoa é expatriada, normalmente ela está no ápice da carreira. E é por isso que ela foi contemplada com uma promoção ou transferência com o sonho de viver no exterior. No começo é uma alegria só, até você chegar no país novo e levar um baque. No último episódio, falamos de estudo e carreira, mas sob uma perspectiva da transição de carreira quando a gente muda de área. O nosso assunto de hoje ainda é nesse tema, mas vamos olhá-lo sobre uma outra ótica, a mulher expatriada, aquela que saiu do seu país de origem e foi transferida pela empresa que trabalha. Lembrando que junto com cada episódio do podcast, produzimos também um workbook com exercícios práticos e conteúdos complementares para quem quiser se aprofundar no assunto. É só entrar em stefaniabastante.com/podcast. Nossas duas convidadas de hoje saíram do Brasil com emprego e disposição para começar uma nova vida. Hoje conversamos com Débora Leite e Jéssica Ribeiro. Eu sou Stefania Bastante e esse é o Reset, um guia para viver no exterior de maneira possível, equilibrada e feliz. Olá, Jéssica. Olá, Débora. Obrigada pela presença. Oi, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar do começo. Eu estou bem interessada nessa conversa, em ouvir as experiências de vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo um episódio com duas convidadas, então acho que vai ser super legal. Mas, começando do comecinho, né? Eu gostaria que vocês falassem brevemente sobre suas carreiras, qual empresa que vocês trabalharam, como que vocês foram transferidas, foi planejado, não foi? Me conta um pouquinho do o antes de ser transferida. Jéssica, pode começar. Olá, eu sou a Jéssica. Obrigada de novo pelo convite. Tô amando estar aqui também, estou ansiosa por essa conversa. Então, vamos lá desde o começo, né? Eu trabalho desde 2013 na Ernst Young, que é uma das quatro grandes, né, de consultoria e auditoria. Comecei no escritório de BH, acho que o meu sotaque não vai mentir, que sou mineiríssima. Em 2017, a minha mudança não foi planejada, respondendo a sua pergunta, assim, mas foi uma mudança muito desejada. Em 2017, comecei a pensar na possibilidade de pedir uma transferência, de utilizar desse status de global da empresa, né? O inglês, para mim, não era uma dificuldade, eu já tinha feito intercâmbio há, 10 anos atrás, e fiquei tentando buscar formas de conseguir essa transferência pela empresa. Nunca havia pensado em algo muito permanente, talvez algum projeto fora. Tinha chegado a me inscrever em algumas vagas, mas nada que tinha rolado muito. Muitos meses depois, ali em torno de meio de 2016, uma recrutadora entrou em contato comigo, identificou meu currículo para uma oportunidade na área de serviços financeiros aqui dos Estados Unidos. Eu não fazia nada de serviços financeiros no Brasil, já era da área de consultoria, mas servia indústrias completamente diferentes. E aí passei por todo o processo de entrevista, enfim, acho que foram 3 entrevistas com o time daqui. Dei a sorte também de ter um entrevistador brasileiro, que hoje é meu chefe aqui. E acabei recebendo uma oferta, tive a opção de escolher para qual cidade que eu iria, então, assim, para mim foi um presente, acabei escolhendo São Francisco e estou aqui há 4 anos e meio já. Então, você tinha essa vontade, estava lá meio tentando, mas quietinha, aí teve uma recrutadora interna que foi Exatamente. lá e te pescou. Isso. Legal. E você, Débora, conta um pouquinho de como foi. Olha, a minha história foi um pouco parecida com a da Jéssica, com algumas mudanças. Então, assim, eu tinha vontade de vir para cá. Eu fiz um intercâmbio aqui também 10 anos atrás, nessa região. Eu moro em São Francisco, né? E voltei para o Brasil, me formei, comecei a trabalhar numa consultoria também, Jéssica, na KPMG. E só que lá eu percebi que eu não ia ter oportunidade de sair, porque a área de consultoria da KPMG, elas operam independentes. Então, assim, a matriz tem nos Estados Unidos, a do Brasil, cada uma faz as suas coisas, tem os seus clientes, então não ia ter oportunidade. E aí uma amiga minha que trabalhava na Oracle
me indicou uma oportunidade e ela falou que era muito comum tanto você migrar de posição internamente, tanto quanto em outros países, né? Assim, dentro do Brasil ou fora. E aí eu me interessei, e assim, depois eu vou contar um pouco mais em detalhes conforme a gente for conversando, mas então foi uma coisa planejada que eu queria, fui em direção a isso, arrumei um sponsor, né, que eles chamam, que é alguém que vai pôr a mão no fogo por você e falar, não, eu garanto que ela vai vir para cá e vai ser ótima, que é o meu chefe até hoje. E demorei 4 anos na Oracle do Brasil até eu achar a pessoa certa, a vaga certa, a oportunidade certa. E aí, quando a gente decidiu, esse meu chefe, que tá aqui nos Estados Unidos, e eu do Brasil, ainda demorou 2 anos para fazer todas as aprovações internas, papelada, documentação. Então, assim, foi um baita teste de paciência para mim. 2 anos não são 2 semanas nem 2 meses, Sim. né? Mas tudo deu certo e no final eu tô aqui. E eu vim de lá da área de treinamento, então eu faço treinamento para vendas, fazia treinamento para produtos, então treinava os vendedores em alguns dos nossos produtos. Estou com a Oracle, era da Oracle Brasil, agora Oracle aqui nos Estados Unidos, e continuo na mesma área, desenvolvendo treinamento para vendas, mas agora na área de sales skills, que são os skills de negociação, de relacionamento com o cliente, então um pouco menos focado em produto e mais no relacionamento entre pessoas. Legal. É engraçado vocês falarem que eu não vim transferida, né? Mas meu marido veio, então eu sei um pouco de espectadora. E no caso do Maurício, meu marido, é um pouco parecido com você, Débora, mas também tem similaridades com a Jéssica, porque ele na entrevista para entrar na Intuit Brasil, a recrutadora falou assim: um dos benefícios é talvez você ir para o Vale do Silício. E aí, naquele momento, ele decidiu que ele iria para o Vale do Silício. Sendo que, na verdade, era papo de recrutadora. Nem eram tantas pessoas assim que iam. Tinha ido uma, entendeu? Antes dele. Mas é a isca que ele precisava, né? Era a isca que ele precisava. E aí ele ficou lá 2 anos e fazendo um networking interno e esperando exatamente o que vocês estavam falando, assim, tentando vagas, esperando alguém que gostasse dele, construindo o relacionamento para conseguir essa transferência, né? Porque tem algumas pessoas que vêm transferidas no sentido de convidadas, mas pelo menos pelo caso de vocês e também pelo que eu vi no caso do meu marido, é realmente um processo seletivo, né? Sim. Você passa por um processo seletivo interno e aí, por acaso, você está em outro país e está vindo. Sim. É exatamente o que a Débora falou, os meus times não eram integrados de maneira alguma, então, assim, foi isso que você falou, né? Rolou todo um processo seletivo, entrevistas, não foi algo super natural em termos de progressão de carreira, né? E vocês lembram como que vocês estavam, assim, bem brevemente, assim, antes de mudar? Vocês estavam muito felizes, muito animadas e com medo, rapidamente, assim, como vocês estavam em 2 palavras? Todas anteriores. Tudo. Para mim, pelo menos, foi um mix de sentimentos que tinha dias que eu acordava animada, tinha dias que eu estava desesperada, tinha dias que eu falava, o que eu estou fazendo? É isso. E não consegui dormir. Eu tive que comprar um livro, sem brincadeira, que chama A Arte de Respirar. Porque eu estava tendo, assim, dificuldade de respirar e ficando ansiosa, sabe? E a respiração foi uma coisa que me ajudou bastante quando decidiram, beleza, vamos levar você para lá, aí eu não conseguia mais dormir. E aí a respiração me ajudou muito. Eu tava, assim, animadíssima, felicíssima, nunca tinha saído da casa da minha mãe, então, assim, ia ser minha primeira experiência morando fora, assim, no alto dos meus 24 anos ali, só terapia mesmo que me colocou no eixo, para eu vir com coragem, assim. Você veio sozinha, né? Eu vim sozinha. Jéssica. Vim sozinha. Você, Débora, veio com esposo? Vim com meu marido. Sim, eu e meu marido só. E eu estou perguntando isso porque tem um modelo que eu acho que se aplica bastante, que é o modelo emocional da mudança,
que ele fala que a primeira fase da mudança, de qualquer mudança, chama otimismo desinformado, que a gente está muito animada, muito feliz, mas a gente não sabe exatamente o que nos espera. E que, de certa forma, é uma ingenuidade, entre aspas, que até é necessária para a gente dar esse passo, né? Então, normalmente, quem é transferido, quem passa nesse processo seletivo, tá num dos melhores momentos de carreira, tá no ápice. E aí tem esse ânimo, essa injeção de estou indo para um lugar melhor, estou indo para os Estados Unidos ou indo para um país mais legal, e é uma esperança que faz você, tipo, dar esse salto de fé. Vocês se identificam com isso, de certa forma? Muito. Você me lembrou, eu quando estava em BH, assim, tipo, no meu mês final, antes de mudar, eu estava lá em Santa Teresa, num samba, assim, despedindo da minha família, dos meus amigos, e aí eu vi uma frase escrita numa parede que era assim: nunca estamos prontos para o que sempre esperamos. E eu me lembro de tirar uma foto disso, e aquilo me marcou, e acho que eu só fui entender realmente sabe, assim, a sacada daquilo quando eu vim para cá. Que é isso, assim, por mais que eu me preparasse, eu não estaria pronta pro que eu encontrei aqui, assim, né, não que tenha sido ruim, mas tão diferente, coisas que você nunca sentiu na vida mesmo, né? Concordo totalmente. Eu não sabia o que eu não sabia, na verdade. Eu achei que eu sabia algumas coisas, mas faltou as coisas que eu não sabia. E realmente, Jéssica, como você disse, só quando você chega aqui, aí quando cai a ficha, fala, opa, peraí, não sabia de tudo isso, né, que eu ia ter que fazer. Me fala, vamos falar um pouquinho disso, assim, o que você sentem nessa primeira fase, né? A Jéssica está aqui há 4 anos, Débora, você está aqui há quanto 2 anos e meio. tempo mesmo? 2 anos e meio. Vamos viajar um pouco no tempo, né? Essa primeira fase, o que vocês sentiram que foram as primeiras impressões, primeiras dificuldades? Fala um pouquinho disso. Olha, para mim, a primeira dificuldade, logo de cara, assim, foi arrumar onde morar. Então, assim, você está num país novo, eu não tinha nenhum conhecido, assim, você tem que arrumar um apartamento para alugar, e aí vem toda aquela história de histórico de crédito, que é uma coisa diferente, você não tem cartão de crédito, não tem conta em banco, assim, foi tudo diferente. Era como se eu tivesse começado a vida do zero, assim. Querendo ou não, no Brasil, a gente tem ajuda dos pais, ou alguém assim que vai acompanhando a gente durante o crescimento, né? Fala, olha, conta bancária, você precisa ter o seu documento, o seu RG, o seu CPF. Chega aqui, você tá sozinho e é tudo de uma vez, assim, a carteira de motorista, é o aluguel, é o cartão de crédito, é conta no banco, é muita coisa, assim. Então, se você não estiver preparada, pode ser um pouco estressante. Em âmbitos práticos, eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Eu acho que no âmbito, assim, emocional um pouco, eu acho que eu não sabia que ia doer tanto, assim, a adaptação, sabe? Uma dor diferente, assim. Eu dei muita sorte, eu tinha uma roommate maravilhosa, ela, coincidentemente, tem vários amigos brasileiros, tive chefes super legais, então, muita gente me deu a mão, assim, me ajudou muito nesse processo. Mas acho que eu tinha, às vezes, a sensação de que eu não tinha chegado aqui, mas também eu já tinha saído do Brasil, e eu estava num limbo, assim, emocional, que eu não sabia muito bem como lidar com ele, sabe? Assim, no começo, às vezes, eu sentia, tipo assim, pô, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, eu tinha um pouco de medo até de sair de casa, às vezes, Eu lembro no meu primeiro mês, especificamente, eu falava assim, gente, mas se eu sair e acontecer alguma coisa comigo, ninguém vai saber, tipo assim, eu não conheço ninguém aqui, né? E, assim, essas situações todas vão te colocando o sonho um pouco em xeque, né? Você vai falando assim, pô, mas será que eu devia estar aqui mesmo? Aquela sensação de, né, tipo assim, de que você não vai saber lidar com aquilo, de que você não tem, sei lá, ferramenta, eu não sei a palavra direito, mas dia após dia as coisas vão ficando mais claras, assim, o processo vai se naturalizando, você vai entendendo o que tá doendo, né? E aí passa a ser o seu dia a dia, e aí um belo dia eu lembro que eu percebi, tipo assim, pô, eu acho que eu cheguei aqui, sabe? Tipo assim, emocionalmente. Sim, E acho que o que vocês estão falando, né? Eu senti muito na minha pele, vi também aqui com o meu marido, que é como se, de repente, a gente tá virando adulto tudo de novo, então todas as responsabilidades de ser adulto, de uma vez só,
Coisa que no Brasil a gente ia aos poucos, né? Uhum. Um ano a gente fica tirando carteira de motorista. É. Conta no banco é aquela que, sei lá, nossos pais decidiram pra gente. Sim. De repente é tudo ao mesmo tempo. E quem muda de país, nesse caso de expatriação, a gente tem uma vida legal no Brasil. Sim. Que é por isso que a gente, né, Sim. foi chamado para uma oportunidade ainda melhor. Então, não é que a gente estava ruim no Brasil, a vida estava boa. Então, mudar de país, mas de repente ter o sonho, mas também ter todas essas dificuldades, é a grande puxada de tapete, sabe? É isso. Eu lembro de algumas pessoas, né? Eu conversar com algumas pessoas, e aquela famosa, tipo, pelo menos você tá chorando na Califórnia, sabe? Assim. Mas eu lembro de várias pessoas falarem, tipo assim, mas você tem para onde voltar. Se der errado, você tem para onde voltar. E eu lembro de pensar comigo assim, mas eu não quero também desistir. Tipo assim, né? Eu tô aqui, agora minha vida é isso, eu não vou simplesmente voltar, né? Então você fica justamente isso aí que você falou, nesse impasse, né? De tipo assim, realizei meu sonho, sei que tem muitos privilégios se eu voltar para casa, mas, pô, isso aqui também tá desafiador, assim, tá legal, quero continuar, né? E voltando no modelo emocional da mudança, a primeira fase sendo o otimismo desinformado, a segunda fase, que é quando a gente chega, é o pessimismo informado, que é exatamente isso que vocês trouxeram, que é antes a gente não sabia e achava que era tudo ótimo. Agora a gente sabe, mas está vendo todas as dificuldades. E tudo é um parto. É um parto sair de casa. É uma sensação, igual você falou, Jéssica, de desamparo. Isso. De assim, cara, se eu cair na rua, eu nem sei, sabe? Tipo, eu nem sei o que eu vou fazer. Nada. Para quem que eu ligo, né? Para quem que eu ligo, quem me achar na rua, tomara que, né, olhe meu documento, entenda meu documento. É isso, que hospital que vai. Exato. Então, é uma sensação de desamparo mesmo. E é comum a gente ficar frustrado, e eu falo isso, não tem nenhuma pessoa que eu converso que, não, foi exatamente como eu pensava, as dificuldades eu já esperava. Não tem nenhuma pessoa. As mais planejadas, das mais impetuosas, todas tiveram uma puxada de tapete, porque é natural. Então, eu acho que talvez a gente não possa esperar, a gente não consegue se planejar, mas conseguir planejar que vai ser diferente. Sim. Planejar resiliência. O mais importante realmente é a resiliência, Stefânia. Você não sabe o que você vai encontrar. A única coisa que você pode controlar é como você vai reagir, né, àquela situação inesperada. Então, isso é o mais importante. Respirar, pensar com calma, quais são as possibilidades, enfim. E aí agir, porque também não dá para agir de cabeça quente ou ficar frustrado, falando, você pode sempre voltar para o Brasil. Eu tive vários familiares falando, olha, você sempre pode voltar, né? A gente está aqui, você sabe disso. Mas é o que a Jéssica falou, não, mas eu não quero voltar. É se lembrar de por que você veio, né? Assim, sim. O que te motivou a estar aqui, né? Assim, sim. Por que eu vou voltar? Não, eu tinha um objetivo, né? É muito fácil esquecer o objetivo quando tá doendo, quando você tá vivendo um sofrimento, né? E eu quero histórias específicas engraçadas. Ou, pelo menos agora, um tempo depois, a gente acha graça, né? Mas tem alguma coisa que vocês pensaram que seria de um jeito e aí chegou aqui e foi completamente o contrário? Vocês conseguem Para mim, lembrar? teve uma muito marcante, que foi a parte do cartão de crédito. No Brasil, eu já tinha a minha conta há um tempo, enfim. Então, ela falava assim, ligava para a gerente, preciso de um cartão de crédito, tá bom, vou te mandar, ou passa aqui na agência. E aí, chegou aqui, eu fui até o banco e expliquei. Falei, olha, vim de outro país, tudo mais, né? Preciso de um cartão de crédito para começar a comprar as coisas, ir no mercado, se precisa pagar contas, enfim. E ele falou assim, mas você é nova aqui, né, no país, você não tem histórico de crédito, que é credit score, eu não sei se se traduz assim. Então, a gente não pode dar um cartão de crédito. Eu falei, tá bom, mas como que eu consigo construir um histórico de crédito? Ele, com um cartão de crédito. Aí eu, então, mas espera, eu preciso de um cartão de crédito para construir, você não quer me dar porque eu não tenho. Ele, exatamente. Aí eu, então, qual é a opção, né?
E aí, enfim, fiquei aprendendo sobre o cartão de crédito pré-pago. Vocês conhecem provavelmente, que você coloca um depósito e aí eles te dão um cartão, é meio que um cartão pré-pago mesmo. Sim. E aí você só pode gastar até aquele limite, você tem que continuar pagando até você até quando quando você evolui, né, você é promovida a ter um cartão de crédito de verdade, sem ser o pré-pago. Então, isso foi uma das coisas mais marcantes, e é aquela história do ovo e da galinha, que eu fiquei com uma cara de como assim, né? Como isso funciona? E é um exercício de humildade também, né? Porque no Brasil você, tipo, tinha seu histórico, e aí aqui então, você tava... Você Olha não é aqui, esse ninguém, cartão pré-pago, porque a gente não confia em você, hein? Sim, Então você põe o exatamente. dinheiro antes e... E você, Jéssica, você tem alguma anedota? Acho que tem duas que eu gosto muito. Uma foi um pouco antes de eu mudar, assim, quando eu descobri que ia mudar, eu tinha uma viagem marcada para a Califórnia, que meu irmão morava em Los Angeles na época, e aí eu vim coisa de 3 meses antes, assim, e minha primeira cidade era São Francisco. Então consegui conhecer um pouco da cidade. A viagem havia sido marcada antes de eu saber que eu me mudaria. Olha. E aí quando eu vim, eu lembro do meu irmão me falar assim, por que você já não tenta arrumar alguém, né, para você morar, para dividir apartamento e tudo mais. E aí eu baixei um aplicativo, que é tipo um Tinder para roommates, que chama Roomie. E aí eu comecei a procurar, e foi uma época que São Francisco estava assim, bombando muito, e estava muito difícil de achar apartamento, tudo muito caro e etc. E aí eu achei um posting, assim, de uma menina que postou, tipo, 3 fotos de um quarto. E o quarto era muito bonitinho, assim, branquinho e tal. Eu falei, vou mandar mensagem. Eu já tinha mandado várias, ninguém me respondia. Né? Ninguém tava, sei lá, muito interessado, eu acho, em uma pessoa que tava vindo de fora, sabe? E aí ela me respondeu, assim, e falou, vamos marcar um Skype? Vamos. Aí marcamos um Skype, e isso já estava em Los Angeles, já tinha saído de São Francisco, e aí ela falou, ela é russa, e uma grande amiga minha hoje, mas na época, né, conhecendo ela e tudo, ela perguntou, você gosta de gato? E eu nunca tinha tido um animal na minha vida. Eu, claro, adoro gato, imagina. E aí ela falou, não, mas de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Ela, minhas melhores amigas são casadas com brasileiros. Uma mora mora no Brasil. Você vai ser a minha brasileira. Tá fechado. E aí eu arrumei, assim, minha roommate, e ela foi incrível, assim, salvou minha vida, comprou travesseiro para mim quando eu mudei, sabe, assim. Foi muita sorte e foi meio que, assim, sei lá, um passo de fé, assim, sabe? Não sabia o que ia dar, todo mundo, Jéssica, você é doida, você nem conhece ela, mas deu certo, né? Foi uma madrinha, né? Essas pessoas que cruzam o nosso caminho, né? E eu acho que a segunda história engraçada, assim, foi que a minha melhor amiga do trabalho eu fiz por causa do Neymar. Eu estava na cozinha do escritório, almoçando, devia ter mudado para cá, tinha um mês, assim, não tinha nenhum amigo além da minha roommate e dos amigos dela, né, que acabaram me adotando, assim. E aí eu estava na cozinha do escritório, assim, vendo TV, estava passando um jogo do Barcelona, Neymar estava jogando, e aí sentou-se uma menina do meu lado, e aí ela é asiática, e aí eu perguntei, né, tipo assim, falei, você gosta de futebol? Nossa, adoro futebol, adoro Neymar. Eu falei, eu sou do Brasil, que legal. E aí aqui estamos, 4 anos depois, super amigas. Hoje ela não mora mais nos Estados Unidos, mas assim, as pequenas coisas, talvez, né, um assuntinho que você puxa pode realmente mudar o curso, assim, né? E sendo brasileira, abrindo portas, né? Acho que em alguns momentos eu já escutei gente falando que prejudica ser brasileiro, mas de forma geral, eu acho que eu também sou mineira, então eu acho que ser mineiro no Brasil é igual ser brasileiro no exterior. Tipo, todo mundo acha que você é gente boa, pelo menos é uma pessoa alegre, sabe? Boa praça. Então Exatamente. Eu acho que abre portas. Bom, para mim, essas duas histórias que eu contei têm isso em comum, né? Eu falei que era brasileira e aí o negócio fluiu, então. E trazendo um pouco para a parte do trabalho, né? Que foi até essa sua última anedota, Jéssica, e depois quero te ouvir também, Débora. Vocês veem diferenças no trabalho do Brasil para os Estados Unidos? Quero ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Sim. A primeira coisa que eu senti muito, e eu ainda sinto, ainda não é algo natural para mim, mas é a questão do networking aqui, né?
como é tão importante você desenvolver relacionamentos, inclusive com as pessoas com as quais você não trabalha diretamente. Isso para mim não é nada natural. Eu mudei para cá e as pessoas falavam, coloca um horário no calendário do fulano para vocês tomarem um café. Eu falava assim, gente, mas o que eu vou falar? Tipo assim, essa pessoa nem sabe quem eu sou. Isso para mim era surreal, assim. Até hoje eu tento me adaptar, mas não é fácil, assim. Eu acho que o positivo é que eu acho que existe um respeito muito maior pelo seu tempo pessoal, assim. As pessoas não querem saber por que você está tirando um dia off ou por que você está saindo mais cedo. Elas vão te respeitar, vão respeitar seu calendário. Via de regra, né? Assim, tem gente que, claro que tem sem noção, como qualquer lugar do mundo, mas sinto que aqui eu consigo balancear melhor, assim, a minha vida com o trabalho, ainda que trabalhe muito, assim. Você, Débora? Eu concordo que essa questão do networking é muito importante, mas eu tive muita dificuldade quando eu cheguei aqui, porque na Oracle do Brasil eu sentava no andar do RH, mesmo que eu não era do RH, então você sabe que o RH, todo mundo é muito simpático e conversa, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como foi seu fim de semana, e aí, tá planejando férias, para onde você vai, né, enfim. A gente é muito aberto, assim, de falar de tudo e qualquer coisa no Brasil, no trabalho também. E aqui foi um choque para mim, porque as pessoas, pelo menos na minha área, né, na minha empresa, não era assim. As pessoas chegam no trabalho às 8, vão embora às 4, o tempo inteiro na frente do computador. Eu lembro até da primeira semana, né, que eu comecei a ir para o escritório, e eu não levei almoço, porque eu pensei, bom, lá vai ter restaurante, vai ter algum lugar para comer, e realmente tinha. E aí eu levantei, assim, quando foi meio-dia, lá onde eu sentava tinha uns cubículos, né, e uns escritórios, umas salas, assim, eu levantei, assim, meio-dia, olhei em volta, ninguém se mexeu. Eu falei, bom, vai ver, o pessoal vai almoçar mais tarde, né, meio-dia e meio. Enfim, continuei trabalhando, meio-dia e meio, levantei a cabeça, ninguém. Eu falei, bom, eu tô com fome, eu vou precisar sair para comer. E aí fui comer sozinha, enfim, depois eu fiquei um pouco mais amiga de uma moça da minha equipe, que sentava no andar, e ela falou para mim, nossa, mas ninguém sai para comer aqui, o pessoal traz comida e come na frente do computador, né? É normal. Eu falei assim, mas para mim isso é exceção. Então, foi um choque cultural muito grande, essa questão de você estar no trabalho para trabalhar. Depois, com o tempo, né, essa moça que ficou super minha amiga, ela é asiática também, ela é do Vietnã, e ela também tinha aquele desejo de ter alguém para conversar e sair, vamos tomar um café, só que ela nunca tinha achado ninguém ali no andar. Ela era relativamente nova na equipe também, chegou um pouco antes de mim, então a gente acabou juntando a fome com a vontade de comer, né? Aí a gente ficou super amigas, a gente saía para almoçar, sentava do lado de fora, ela não aguentava mais ficar na frente do computador. Então, essa questão de estou no trabalho, é para trabalhar, é muito forte aqui em comparação ao Brasil. O que pode ser bom também, porque é muito difícil você se distrair com conversinha de lado, com barulho, com alguém vir, vamos tomar um café, oi, fulano, como é que tá? Mais produtivo, né? Sim, é bem mais produtivo. Então, são assim, muito focados, né? Super focados. E tem essa questão especificamente aqui na Califórnia, se alguém está ouvindo aqui que é de outras partes dos Estados Unidos, fala com a gente, mas falando da Califórnia, eles têm muito essa questão de qualidade de vida, de outdoors, de sair, Sim. de quality time. Então, assim, quando eles estão no trabalho, trabalhar pra caramba naquelas horas, etc., porque eu vou sair às 5, o que, para quem morava em São Paulo, eu moro em São Paulo, é impensável sair às 5. Sim. Eu saía, sei lá, às 8 do trabalho. E aí eu tenho meu tempo com a família, então acho que eles são bem intensos, trabalho a trabalho, né, como vocês estão falando, Sim. e a hora de descanso, ou das hikes, ou da viagem também. E uma coisa também, mencionando nesse ponto aí que você falou, Estefânia, extremamente pontuais, o que no Brasil a gente não é muito, né, fala, vai marcar uma reunião às 2 da tarde, 2h10, 2h15, o pessoal tá voltando do almoço, né, 2h30, aqui não, marcou às 2 em ponto, tá todo mundo na reunião já, então eu tive que aprender na marra que o horário é horário aqui, eles vão cumprir direitinho os horários. Sim. Isso, e acho que isso entra no respeito ao compromisso também do outro, né? Respeito ao espaço do outro, né? Concordo plenamente. Acho que aqui tudo é muito mais certinho, assim. No Brasil, eu acho que
Bom, tô falando de quando eu comecei a trabalhar em 2013, mas eu não me lembro de colocar um invite no calendário de alguém, sabe, assim, para ter uma reunião. Era tipo um horário mais ou menos, e aí que se a gente chegasse lá e rolasse a reunião, Sim, ótimo, mas não tinha horário de fim, não, era aquilo ali. não. E eu lembro de, bom, na época da consultoria, ficar várias vezes depois do horário, aí ter que pedir Uhum. táxi para ir embora para casa, porque É já estava isso, muito sim. noite, né? É. Diversas vezes. Aqui é muito raro acontecer É. isso. Uhum, é. E eu acho que é mais uma adaptação, né, que a gente tem que passar, uma reaprendizagem. É, se você que está ouvindo esse podcast está sentindo que você quer uma ajudazinha nisso, sempre junto com o episódio eu lanço um workbook que a gente prepara a partir das discussões aqui, com exercícios, reflexões, dicas. Então, se você está achando que você precisa de uma ajudazinha para passar essa adaptação, lembrando, entrar no meu site stefaniabassante.com/podcast. Gente, eu tô demais com esses ganchos. Fala sério, vou fazer uma dancinha Arrasou aqui no do merchan. gancho. Isso tudo, a risada, para entrar agora numa parte mais densa, pessoal. Eu queria falar com vocês no quesito emocional do rolê. Porque ser transferido, e a gente falou toda a alegria, o ápice, mas também as surpresas, que esse é meu terceiro episódio, né? Então eu falei com outras pessoas, e a parte de adaptação à vida adulta, acho que também todo mundo passa. Aham. A dificuldade que eu acho para vocês que são transferidas é que vocês têm que fazer tudo isso e ainda manter uma boa performance no trabalho. Ah, é. Sim, Porque vocês não vieram para estudar, que também tem seus desafios, mas você acaba sendo estudante. Vocês não vieram acompanhantes, como eu, que também tem seus desafios, mas você é acompanhante. Você Uhum. veio para trabalhar. E eu lembro com o meu marido o tanto que foi difícil, sabe? Que, claro que eu ter vindo com ele, eu resolvia muita coisa da casa, mas o fato de ele ter que estar com a cabeça boa para trabalhar em outra língua, respeitando horários, entendendo se tem que almoçar ou não, se tem que fazer networking ou não, e ainda lidando com uma vida nova, eu, como espectadora, posso dizer assim que não foi fácil, tipo, parabéns para ele. Queria ouvir, assim, de vocês, como que foi esse pequeno desafio que é passar por essa revolução toda e ainda, né, tá lá trabalhando? É, realmente não é fácil, não. Uma das condições para eu vir para cá, na verdade, foi que eu viesse num cargo abaixo do que eu tinha no Brasil. Isso Hum, por si só já foi, vamos dizer, uma remexida na minha autoconfiança até, né? Por outro lado, eu né, tentava, talvez, não vou usar a palavra enganar, mas me treinar para pensar assim, pô, mas pelo menos eu tô indo para fora, tô indo ter essa experiência que eu sempre quis ter e tudo mais, né? Mas no Brasil eu era uma consultora sênior e eu vim para cá como um staff. Isso sem considerar o fato de que no Brasil a gente tem um ano a mais de staff, então eu já tinha trabalhado 3 anos e estava trabalhando aqui com gente de 1 ano e meio, assim, tá. de carreira, assim, né? Então, Uhum, eu era um pouco ou bem mais experiente do que a turma daqui. No começo, isso mexeu muito com a minha autoconfiança, assim, realmente eu fiquei bem balançada, assim, eu não, talvez não me achasse boa o suficiente, eu achava que eu não ia conseguir, sabe, assim, chegar no nível da galera, no nível que eu precisasse, né, para performar bem, assim, para receber bons feedbacks e tudo mais. Acho que eu tive que me provar muito, assim, para ganhar confiança, sabe, ganhar respeito, até para ser conhecida mesmo pela turma. Eu não tinha uma turma mesmo, né? Eu não entrei com hum, 10 pessoas, 15 pessoas, então isso dificulta também o fato de conhecer gente, né? Eu nunca tive dificuldade de fazer amigos e de repente eu me vi tendo dificuldade de ter aquela pessoa para quem você manda um Skype, tipo assim, onde é que eu acho tal procedimento, sabe assim? Eu não uhum, tinha esse tipo de contato mais na empresa, assim. Por outro lado, eu acho que ter vindo com um cargo menor me deu um colchão, assim, para eu poder errar, para eu poder me adaptar. Como eu falei, eu não tinha conhecimento de serviços financeiros no Brasil, né? Nunca tinha trabalhado em banco nenhum na vida, então consegui, sabe, adquirir esse conhecimento assim a tempo
para que eu fosse promovida né, e conseguisse realmente performar no nível que, na minha cabeça, era o que eu merecia, né? Vamos dizer assim. Então, acho que tudo isso girou em torno um pouco de autoconfiança, assim. Eu sinto que no momento em que eu parei de pensar, tipo assim, nossa, quando que vai mudar, sabe? Assim, você fica com aquela coisa do tempo na sua cabeça. Quando que isso vai melhorar? Quando que vai mudar? Todo mundo fala que são 6 meses, mas, poxa, tá demorando. Então, quando acho que eu tirei esse aspecto tempo, assim, eu consegui me adaptar e consegui retomar aquela confiança que eu tinha perdido, assim. E você falou que não pensar muito em tempo, né? Mas olhando para trás, só para quem está escutando, né? Às vezes vê uma luzinha no fim do túnel. Você acha que foi quanto tempo até você chegar e estar bem com essa autoconfiança? Eu acho que os primeiros 6 meses foram duros, assim. Acho que esses primeiros 6 ali, talvez 8. Depois disso, acho que eu comecei a pegar no tranco. Que legal. Comigo e com o meu marido, né, demorou mais. Acho que foi 1 ano e meio, 2 anos. Para, tipo, sair do limbo, sair do susto e falar assim, opa, olha só, as coisas estão ficando fáceis. Então, é isso. E você, Débora, como que foi para você? Vou Você veio pelo... com seu marido também, né? Eu vou começar por esse comentário que você fez, Stefania. Para a gente demorou um pouco mais, eu diria que 1 ano, talvez 1 ano e 2, 3 meses. E pelo seguinte, apesar de eu estar bem segura também no trabalho, como você, Jéssica, como se você tivesse que ficar se provando, né? Eu estou aqui, eu fui escolhida para estar aqui, porque eu sou boa no que eu faço e eu vou provar. Então, isso era constante. Também tem a tal da síndrome do impostor, né? Que fica o anjinho e o diabinho no seu ombro. Ah, você é boa. Não, você não é boa, você não sabe o que você está falando. Você sabe, enfim. Então, isso é bem complicado de você lidar. Mas o meu marido precisou de 1 ano até ele conseguir a permissão para trabalhar. E é muito difícil, foi muito difícil para ele ficar em casa durante o primeiro ano sem fazer nada. Sem fazer nada entre aspas, né? Claro que tem trabalho de casa, você vai sair para caminhar, etc. Mas ele não estava se sentindo útil. Então, foi bem complicado para a gente. Eu tinha dias muito bons, ele tinha dias muito ruins, e vice-versa, né? Às vezes eu tinha um dia ruim no trabalho, eu tinha um dia bom em casa. Então, até a gente pegar no tranco e aí ele começar a trabalhar, porque chegou a permissão de trabalhar, foi mais ou menos 1 ano. Assim, no primeiro ano teve vários altos e baixos. Você se sente subutilizado um pouco, assim, né? Sim. A minha história não foi muito linear. Eu me casei aqui, me casei com um brasileiro, conheci ele aqui, me casei com um brasileiro, mas ele também teve um período de aguardar a permissão de trabalho, então foram uns 10 meses. Então, assim, eu super entendo isso que você está falando, assim. Acho que você sabe que a pessoa merece mais e consegue dar mais, né? Mas ela não pode, não tem nada que ela possa fazer, né? E essa questão do acompanhante é muito engraçada, porque, assim, talvez no Brasil, Jéssica, se você tivesse conhecido seu marido no Brasil, Débora, vocês vindo para lá, eu e meu marido, no Brasil a gente tem mais, é o mesmo nível, né? Normalmente, profissional, de estudo, etc. E aí, quando se muda e um é expatriado e o outro não, o expatriado tem o tapete vermelho, com todas as dificuldades que a gente já falou, mas de certa forma tem o tapete vermelho, e o acompanhante, ou quem está esperando permissão de trabalho, é o zerinho à esquerda. Sim. O que, né? Então, acho que tem muito essa dificuldade, principalmente porque no mesmo teto tem 2 pessoas lidando com situações tendo uma experiência completamente diferente. Sim, concordo 100%. Em relação a... E uma não anula a dor da outra, assim, né? Exatamente. Isso é interessante, essa gestão das expectativas, assim, de um do outro. Não é fácil. Não, é difícil. E eu não sei se vocês sabem desse dado, mas eu sei porque eu sou do mundo de RH, assim, a maioria das expatriações que dão errado, isso é dado mundial, independente da cultura, é porque o acompanhante não se adaptou. É mesmo? E aí a família ou o casal cancela, fala assim, obrigada pelo assignment, eu volto atrás. Eu conheci alguns brasileiros aqui que vieram e já voltaram para o Brasil e foi exatamente isso. O acompanhante, no caso a esposa, não se adaptou e voltaram todo mundo para o Brasil. Então, acho que
É legal falar dessas experiências, né? E mulheres expatriadas, né, que são transferidas, não é a maioria, normalmente são homens. Uhum. E eu queria trazer vocês também para trazer essa experiência para quem está ouvindo, né? Ver os dois lados, o lado do acompanhante, mas também o lado de quem veio expatriado e que é exatamente o que você falou, Jéssica, uma dor não invalida a outra, as duas precisam de acolhimento e muita empatia, né? Eu acho que o mais importante é ter uma comunicação muito transparente, assim. Então, os dois têm que falar o que você está sentindo, o que você está pensando, enfim, independente se for um sentimento bom ou ruim, e um se ajudar, né, ao outro. Eu lembro quando eu vim, a primeira vez fazer intercâmbio foi 10 anos atrás, e eu vim sozinha. E foi um período de lua de mel que a gente tem, né, os primeiros meses, depois foi só ladeira abaixo. Todo dia Sim. eu ficava triste, eu chorava, falava com a família pelo Skype, eu não quero mais estar aqui, eu quero voltar. Até que, né, ia dar o período do intercâmbio, eu ia voltar, e aí nos últimos meses foi a lua de mel de novo, porque eu sabia que ia voltar. E agora, como eu vim com o meu marido, o acompanhante, a gente um é a rede de segurança do outro, Sim. né? Que eles chamam de safety net. Então, assim, os dias que eu tô ruim, que eu tô mal, ele me apoia e vice-versa também. Acho que isso é muito importante. A gente, como eu falei, né, não foi uma história muito linear, mas meu marido tinha acabado de se formar no MBA e também, se o episódio anterior foi sobre o estudo, né, essa parte do trabalho após o estudo também é muito complexa, né, então, nesse sentido, a gente ainda tem que se apoiar muito, e acho que, para mim, assim, o aprendizado é que imigração é um bicho de 7 cabeças, assim, também, né, e você tem que ter muita resiliência aí para lidar com esse processo também, porque são muitas coisas que você não consegue controlar. Então, por mais diálogo que você tenha, sabe assim, por mais planejamento, infelizmente vão ter coisas que você vai ter que entregar para Deus ou para o governo, né, no caso. Planeje, eu chamo muito que é puxada de tapete. É isso. Planeje cair de bunda no chão, entendeu? Você não sabe quando que vai ser, nem porquê, se você vai estar sozinho ou acompanhado, mas você vai cair de bunda no chão. Se prepare. É isso. E levanta a poeira. Bom, então, só voltando um pouquinho, né? No modelo emocional da mudança, o primeiro sendo o otimismo desinformado, que a gente acha que tudo é lindo, ingenuidade, aí é o pessimismo informado, que é o fundo do poço e acha tudo difícil, etc. E aí a terceira, que é o otimismo informado, que a gente já sabe o que nos espera, já sabe as cascas de banana, já caiu algumas vezes, talvez quebrou uma perna, talvez não. Mas você sabe das dificuldades e já aprendeu com elas. E é uma crescente de bem-estar e de construir a vida mesma. A gente sai um pouco do correr atrás do próprio rabo e da dor ser demais para realmente ser um progresso. Vocês sentem que, mesmo com todas as dificuldades que a gente acaba trazendo mais à tona, vocês conseguem ver as coisas boas que a expatriação trouxe para vocês? Muito. Vocês fariam tudo de novo? Absolutamente. Não, sem pensar. O que... Essa pergunta talvez nem estava no script, hein, gente? Então, porque aqui a gente se vê nos 30. O que, pensando assim, na Jéssica de hoje ou da Jéssica lá no Brasil, Débora de hoje, Débora lá do Brasil, o que vocês sentem que foi a maior mudança, maior aprendizado, sabe? O que vocês sentem que a expatriação trouxe para vocês? Eu acho que flexibilidade, assim, sabe? Eu descobri que eu consigo me adaptar, eu me sinto mais madura para lidar com uma infinidade de coisas, assim, acho que a coisa maior de todas, eu sinto que eu sou a dona, assim, eu tô no volante da minha vida, sabe? Por mais que tenha vários pedestres ali tentando passar no meio do caminho, mas eu sinto que hoje eu consigo conduzir muito melhor, sem tentar controlar demais também, né? Mas acho que no sentido de saber que eu dou conta, sabe? Assim, de conseguir
ver que eu consegui ver, é ótimo, né? Que eu percebo que eu consegui dar conta daquilo que eu me propus a fazer. Acho que é isso. Assim. Sim. Eu concordo totalmente. Se eu pudesse falar em uma palavra, para mim foi independência. Porque no Brasil eu morei muitos anos com os meus pais, né? Então, assim, meu pai que fazia meu imposto de renda, minha mãe que ia no mercado fazer compra, enfim. Uhum. E antes de vir para cá, eu e meu marido, a gente decidiu fazer um test drive. Então, a gente foi morar junto nesses 2 anos que eu estava esperando a resposta, né? As aprovações, papelada, etc. Então, eu já comecei o processo de independência desde lá. E hoje, quando eu olho para trás, assim, esse ano eu fiquei muito orgulhosa, porque eu fiz imposto de renda sozinha, daqui dos Estados Unidos e do Brasil, sem contador, sem ninguém. Então, assim, são essas pequenas coisas que você olha e fala, nossa, eu não acredito que eu consegui declarar meu imposto de renda aqui, entendeu? Sozinho. Que eu vou no mercado, ou que eu me inscrevo num curso, ou que eu faço as coisas que eu gosto. Quando eu gosto muito de artesanato, né? Eu deixo as coisas espalhadas aqui em casa, ninguém vai reclamar, tira isso aqui da sala, etc. Então, acho que essa parte de independência foi muito forte para mim. Para mim, eu tenho que perguntar para o meu marido, assim, é uma ótima pergunta, inclusive, vou anotar aqui. Mas, para mim, acho que é uma sensação, como a Jéssica falou, de eu dou conta, sabe? Que foi uma sensação que eu tive, que eu fiz um intercâmbio na Inglaterra, que eu fui estudar psicologia lá por um tempo, e depois eu fui fazer um mochilão sozinha. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive essa sensação de, tipo, qualquer coisa que eu me der a fazer, eu vou fazer. Mas aí acabou que isso foi caindo, sabe? Porque você volta aí, né? Você já conhece as regras, aí você esquece do tanto de coisa que você dá conta. Sim. E depois de passar esses 2 anos nesse lugar que tem muitas coisas boas, mas que não é fácil de jeito nenhum, e que o tempo todo te põe à prova, e no final tá feliz, eu tenho essa sensação de tipo, cara, aonde você quer me jogar agora? Vamos agora Qual é a para... próxima, né? Exato. Concordo, é tipo passar de fase, né? Passei de fase, qual a próxima? Passa a bola aqui, passa a bola que eu dou Sim. conta, entendeu? E Então, talvez acho que precisando de menos aprovação, né? Assim, eu sinto que sou sendo de Belo Horizonte, assim, é uma cidade, meio cidade grande, com áreas de cidade pequena, parece que a gente sempre precisa da aprovação de alguém, né? Que tudo que a gente faz, a gente precisa perguntar se tá bom para alguém, ou contar para aquela amiga, mas aquela pessoa que nem é tão amiga assim, ou você quer um projeto diferente no trabalho e tem 10 pessoas dando um pitaco. Aqui, meio que eu resolvi a minha vida sem pedir muita opinião, assim, e não que eu desconsidere a opinião do outro, mas que eu senti que eu tinha capacidade suficiente de, né, conduzir as minhas próprias decisões, assim, né, desde me casar, eu vim para cá em 2017, sei lá, março, em julho de 2018 eu estava casada, então, assim, foram todas coisas que fizeram que eu só consegui tomar essas decisões com muito embasamento, né, e muita confiança, assim, por ter conseguido passar por tudo que eu passei, né. E é uma permissão, né, que às vezes a gente fica perto dos pais ou perto das expectativas, e a gente anda naquela fileirinha, É isso. e aí a vida no exterior é uma vida, uma folha em branco mesmo, então, né, o que será que a gente quer tentar? Então acho que é bem legal. Muito bem, pessoal. Última pergunta, palavras de sabedoria. Qual conselho vocês gostariam de ter recebido quando vocês chegaram? Ou talvez antes de sair do Brasil, e que vocês gostariam de deixar aí para a posteridade? Olha, para mim é você falar com quem já passou por isso. No Brasil, eu tinha recebido contato de 2 pessoas que tinham vindo pela Oracle, mas eu estava naquele esquema de, não quero incomodar, sabe? Vou mandar um e-mail, se responder, respondeu. Das 2 pessoas, só um respondeu, um rapaz, e foi super bacana, ele respondeu o e-mail, mas aí acabou por ali. Eu fiquei, não vou incomodar, etc. Mas a minha dica é, se a pessoa se dispor, né, no caso dele, ele respondeu o e-mail, já marca uma chamada, falou, João, no meu caso foi o João que me ajudou, e aí, você tem alguma dica, né? Como é que funcionam as coisas aí? Tem alguma coisa que aqui é diferente? Como é que eu posso me preparar melhor?
se a pessoa abriu a porta e está disposta, e muitos de nós estamos, né? Quem já passou por essa situação, no geral, é muito solidário e até gosta de dar dicas, né? Olha, faz isso, não faz aquilo, vai aqui, não vai ali. Então, a minha dica é se conecte com quem já passou por isso e não tenha vergonha de perguntar. Exercite a cara de pau, né? Sim, exatamente. Olha de peroba e vai. Jéssica. Eu acho que eu tenho 3, pode? Claro, vai lá. Tudo que for ajudar. Foi um conselho que eu recebi, que eu já estava aqui há uns 8 meses, assim, e eu queria ter recebido antes, sabe? Mas foi uma colega brasileira que eu conheci aqui, na verdade, ela também veio transferida, ela tinha um cargo bem acima do meu, e ela falou assim, use o fato de você ser a novata aqui como desculpa. É a melhor desculpa que você pode usar. Quando você for bater na porta de alguém lá para marcar um café, você fala assim, olha, eu acabei de chegar, tô querendo conhecer pessoas. Use isso ao seu favor. Então, isso eu achei incrível, assim, nessa parte do networking, me ajudou extremamente. A segunda, acho que os outros 2 são conselhos mais práticos, mas organiza a sua vida tributária, financeira, bancária no Brasil antes de vir. Porque a gente nunca sabe as dificuldades que você, né, que vai experimentar aqui. Às vezes a pessoa não sabe nem que existe, sei lá, saída fiscal ou o que seja. Então, né, procura alguém para te ajudar. Eu acho que vai facilitar a sua vida bastante. E o terceiro sabendo que você tem uma empresa que está te trazendo, que provavelmente você está vindo, né, num visto de trabalho e que tem um escritório de advocacia auxiliando a sua empresa, procura a segunda opinião, a terceira, a quarta, sabe? Não deixa tudo na mão da empresa, não. Assuma o seu processo, assim, fique em cima, sabe? Porque é um negócio que pode escorregar muito facilmente, assim. Sim. Você está falando em termos de visto, exatamente, em termos dessas coisas. É isso. Não terceirizar, né? Exato. Posso só complementar? Eu adorei a sua dica número, não sei se foi número 1 ou 2, novata, número 1, né? Número 1. Uma coisa que eu senti aqui também é que ninguém me conhecia. Então, assim, no Brasil eu era uma pessoa muito mais introvertida, mais tímida. E aí eu sabia que se eu chegasse aqui desse jeito, eu não ia fazer muitos amigos, não ia conhecer muita gente. Então, assim, ninguém sabe do seu histórico, ninguém sabe como você era. Então, você tem a possibilidade de ser outra pessoa, ou de tentar coisas novas, entendeu? E aí chegou aqui, eu falava com todo mundo, dava bom dia no elevador, enfim, conversava com todo mundo na cozinha. E algumas pessoas, né, olhavam meio feio assim, que não é normal. Mas eu conheci várias pessoas aqui na empresa fazendo isso. E até na rua também, no mercado, né? Enfim. Então, seja quem você quiser ser aqui, porque ninguém sabe do seu histórico. Você não tem a bagagem, né? Você não é a filha do fulano, né? Sim, assim, a irmã do ciclano. Irmã do ciclano, etc. Adorei. E aí você se permite também a explorar outros tipos de comportamento, né? E outra personalidade. Tipo, quem disse que eu não sou extrovertida, não é mesmo? Vou ali conversar com o vizinho. Uma sabedoria que veio para mim, que eu lembrei agora, foi 1 ano aqui antes da gente, né, no primeiro ano que a gente estava, porque a gente morava num apartamento super pequeno, eu tipo, trabalhava num cantinho, era tipo super desconfortável. E aí a gente viu um apartamento ótimo, 2 quartos, parecido com que a gente morava em São Paulo e tal. E aí a gente foi fazer as contas e não cabia no orçamento. E aí isso, tipo, a gente ficou muito chateado. E aí era uma brasileira que estava saindo do apartamento. Aí eu falei com ela, falei assim, nossa, Carla, fiquei super chateada, queria muito e tal. E aí ela falou comigo, ela estava há 5 anos aqui, ela falou assim, Stefânia, tenha paciência. Eu estou aqui há 5 anos, agora que eu consegui comprar a minha casa, etc., as coisas demoram mesmo. Mas tem paciência que vai chegar. E quando ela falou isso, para mim foi tão quentinho, sabe? Um quentinho de... Tá difícil. A conta não tá fechando para fazer tudo que a gente quer. Mas a tendência é só melhorar. Sim. Então, ter paciência foi um conselho que eu recebi 1 ano depois, mas que faz toda a diferença. Maravilhoso. Muito bem, gente. Muito obrigada. Adorei o papo. Obrigada. Eu também. Poderia ficar aqui horas e horas. É isso.
É um assunto que é gostoso de falar, né? Apesar de... Agora que tudo passou, né? Ficou gostoso. Quando passa, a gente até ri, ó. Estamos sorrindo as três. E muito obrigada também a você que nos ouviu até aqui. Para quem gostou do episódio e percebeu que quer se aprofundar mais no assunto, eu criei um workbook para você, como eu já mencionei aqui, com exercícios de reflexão e ação, para você colocar em prática o que a gente falou aqui e outros conteúdos extras. Só ir na stefaniabastante.com/podcast. E lembrando que os episódios do podcast Reset saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais, Stefania Bastante no Instagram. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Stefania. Foi um prazer enorme.